Que a graça e a paz de Cristo seja com a sua vida. Nós vamos continuar um tema que a gente tem entendido ser necessário desenvolver mais, que é na área de disciplina de filhos. E eu queria ler uns textos com você, ou pedir que você acompanhe, ou depois leia de novo, que se encontram em Provérbios, que tratam justamente deste assunto. Provérbios 13:24 diz: o que não faz uso da vara, odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga ou disciplina. 19, verso 18, diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o seu ânimo se exalte até o matar. 22:15, que é um clássico, diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. 23:13 diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. 29:15 diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe e automaticamente ao seu pai. Eu queria só destacar um destes versos que nos traz equilíbrio, que nos põe num ponto de equilíbrio, que é o 19, verso 18. Eu devo, obedecendo às Escrituras, até uma determinada idade, utilizar a vara, porém aqui diz que eu não devo exagerar e eu não devo causar lesões, eu não devo matar meu filho quando eu faço isso. Como é que alguém pode matar uma criança com uma vara? É lógico que você não vai conseguir matar uma criança com uma vara, mas o que ele está querendo dizer aqui, em especial, é: a correção não pode ser uma agressão física, não pode fazer com que aquela criança desanime, não pode exceder a necessidade, não pode ferir esta criança. Então, a palavra de Deus é extremamente equilibrada, porque quando se trata da disciplina, tem tudo a ver com a entrada do pecado na raça humana e com a nossa predisposição natural em fazer coisas erradas. Porque até a criança se conhece pelos seus atos. E a gente percebe que a criança também traz consigo certa maldade, em graus diferentes, mudando de criança para criança, mas traz, e ela faz coisas erradas, e ela esconde, e ela mente quando lhe convém. Então, nós precisamos atentar a princípios bíblicos, mas olhar de forma que nos dê equilíbrio. A nossa mão não pode ser pesada na direção de uma criança ao ponto de desanimá-la, de emocionalmente matá-la, de criar nela traumas. Mas ao contrário, ela precisa entender o porquê da disciplina, precisa haver uma conversa com ela, precisa haver explicação, precisa haver um bate-papo anterior para mostrar por que é que aquilo está acontecendo. Porque você pegar uma criança e começar a bater nela do nada, porque ela fez uma coisa errada, mas sem dar a ela a devida explicação, ela não sabe por que ela está apanhando, mesmo ela tendo aprontado. Então é necessário um bate-papo antes, uma conversa adequada. E nesse processo todo é necessário que seja em separado. Presta atenção. Nunca faça isso na frente de ninguém, de absolutamente ninguém. É você e ela num local separado para que a vergonha não seja acima do que ela possa suportar. Bom, queridos, o Rubem acabou de nos ler a lei de Deus, a orientação do Senhor para nós educarmos nossos filhos. Eu estou aqui com a lei dos homens. Eu estou aqui com a lei lei 13.010. De 2014, que é a famosa lei da palmada. E nós precisamos meditar e conciliar os princípios de Deus com aquilo que o homem coloca também. Nós sabemos que tem muitos casais, tem muitas famílias que estão confusas sobre como educar seus filhos. No primeiro artigo aqui dessa lei, irmãos, diz o seguinte: a criança e adolescente têm direito de ser educadas e cuidadas sem o uso do castigo físico
ou de tratamento cruel e degradante. Então, diante do que a palavra nos ensina, que é a nossa regra de fé e prática, a lei de Deus está acima da lei dos homens. Então, nós discordamos com esse início, que a criança tem o direito de ser disciplinada, instruída, sem a questão do castigo físico. A palavra diz sobre o uso da vara. Porém, olha como Deus é perfeito e nos chama para o equilíbrio. A palavra nos diz que é para instruir, ensinar, sem humilhar, sem matar a criança, sem espancar a criança. E o que essa lei da palmada está falando é exatamente isso, que a disciplina física ela não deve causar lesão, ela não deve trazer humilhação para a criança e para o adolescente, não deve ser ameaça para a vida dele e não deve ridicularizar a criança e o adolescente. Então, a palavra de Deus nos chama para esse equilíbrio. A disciplina física, ela tem o objetivo de trazer restauração, trazer crescimento, trazer arrependimento. Então, nós vamos tocar em alguns pontos básicos aqui, inclusive que o Rubem até já falou. Quando começar a disciplinar o meu filho fisicamente? Pense o seguinte, querido, se o seu filho, se a sua filha já está sendo capaz de fazer pirraça, se jogar no chão, ir contra uma ordem sua, confrontar você, sua autoridade, então ele também já está pronto para ser disciplinado fisicamente. Aí isso vai mudar muito de criança para criança. Então, quando começar, quando você perceber que ele intencionalmente, conscientemente, ele está afrontando a sua liderança. Onde? O Rubem já falou, né? De preferência, se você está na sua casa, leva a criança para o quarto, senta na cama, conversa, explica o princípio, a orientação que foi desobedecida. Você está sentando ali, você vai conversar e você depois vai disciplinar com a varinha, conforme a palavra fala, porque Deus assim nos orienta como pais. Então, sempre num ambiente num ambiente separado. Agora, quantas varadinhas eu vou dar? Nós dois chegamos à seguinte combinação, irmãos. Eu, mulher, tenho menos força, no máximo 5 varadinhas. Ele, homem, forte, diferente da mãe, no máximo 3. Então, nós dois como casal, antes de termos filhos, chegamos a esse combinado. Como já falamos, senta, conversa, explica, ora e depois executa a disciplina da correção física. Até quando essa disciplina física deve acontecer? Nós temos entendido, irmãos, e analisado e conversado com várias pessoas, lido algumas literaturas, que isso é para a infância, ou seja, no máximo até ali 9 anos. Na adolescência, na fase de junior, você já vai estar utilizando outro tipo de correção, que não mais a física. Tirar privilégios, sentar, conversar, ir na palavra, levar a criança, o adolescente, o jovem ao quebrantamento. E lembrando, reforçando isso, esse uso da vara não é para adolescente, esse uso da vara não é para jovem, esse uso da vara não é para junior, são para crianças pequenas que estão ali no máximo até 9 anos. E eu queria lembrar algo a você. O seu objetivo não é fazer com que a criança apenas te obedeça. O seu objetivo é colocar no coração dela um temor a Deus e ela entender que os seus atos errados são chamados por Deus de pecado. E quando ela crescer, ela vai lembrar disso e ela vai aprender a autodisciplina através da disciplina que os pais colocaram em casa. E uma outra coisa, você, mãe ou pai que não está casado e precisa cuidar dos seus filhos, deve também proceder do mesmo jeito. Você vai tomar essas decisões e você vai contar com a graça de Deus. Se for preciso, pode pedir ajuda para um casal para poder acompanhar seu filho. Por exemplo, na adolescência, você já deu toda a instrução na fase inicial de infantil, entrou como junior, a fase junior. Quando chega na adolescência, você pode agregar
alguma família da igreja, família de sabedoria, gente equilibrada, que possa também auxiliar você no acompanhamento do seu filho, da sua filha. Eu não vejo nenhum problema, a família da fé precisa ser considerada e nós precisamos levar as cargas uns dos outros. E isso envolve também no cuidado com aqueles que são solteiros, no cuidado de seu filho, sua filha, ou avós, ou tios que têm esta responsabilidade. Não se sinta só, não entenda que você é sozinha no mundo para poder cuidar. Lembre que a família de Deus pode ser um auxílio para você. Que Deus abençoe a sua vida. Querido, lembrando sempre, curta essa publicação, encaminhe para pessoas que você sabe que precisam ouvir sobre o tema. E se você tiver perguntas, nos encaminhe, porque nós podemos estar gravando os próximos programas em cima das suas dúvidas. Que Deus nos abençoe.